Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Que presença maravilhosa e gloriosa do nosso amigo Espírito Santo. Quando a gente vê os acordes, né? A gente vê essa canção. Eu, sentado no meu lugar ali, eu comecei a olhar a canção ali e comecei a entoar, né? Junto com os irmãos ali, o cântico, dentro de mim. E isso é uma verdade, sabe? O que foi ministrado aqui. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que todos nós hoje podemos ter a nossa oportunidade de adorar ao Senhor, entrar na presença dEle. Uma noite fria, mas aqui dentro somos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, por mais que estamos no meio de uma semana aí, puxado, cansativo para alguns, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, enquanto estava sendo entoado aqui, a canção, a melodia, eu podia sentir a presença dele aqui nesse altar, através dos ministros de louvor. E é isso que nós temos que fazer, sentirmos a presença dele. Então, não deixe nada, nem ninguém, e não perca esse momento que nós temos único de estar na presença do Senhor. Eu me sinto muito bem nessa casa de oração, eu me sinto muito bem de estar com os irmãos aqui. E aqui a igreja não começa aqui, a igreja começa no nosso lar, no nosso dia a dia, no carro. Então que hoje nós possamos glorificar e adorar o nome do Senhor. Amém? Quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A palavra é forte, mas aqui nós somos fortes. Falamos sobre arado. Na agricultura, quando tem aquele disco de arado, quando o agricultor vai preparar o local, vai preparar a terra para o plantio, ele tem que passar aquele trator com os arados para preparar a terra para receber
a semente para receber, né? Preparando para tirando as coisas da terra, as raízes, tirando coisas que não é bom para a terra, para que aquela planta possa crescer, né? Germinar ali e dar o fruto esperado, o plantio esperado. Então o arado é isso. O agricultor, ele prepara a terra. Olhando para o nosso lado espiritual, nós também temos que preparar a nossa terra espiritual, a nossa terra dentro do nosso coração, para recebermos a palavra. Já entoamos um cântico de início, vamos entoar mais cânticos. Então nós prepararmos a nossa terra para que nós possamos receber a palavra do Senhor hoje pelo ministrante. Então, para preparar a terra, precisa abrir a terra. O arado tem que passar ali, né, e abrir na terra, preparando, tirando o que não é bom, para preparar a terra para receber. Né? E se vocês repararem, não sei se vocês já foram no campo, mas quando passa aquela máquina com o arado, vai indo em linha reta, né, vai indo. O que quer dizer isso também? Olhando para o lado espiritual. Que é a mesma coisa a nossa vida. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar e prosseguir. Porque se a gente descuidar, a máquina ela pode sair do lugar, ela pode fazer um buraco errado, ela não pode plantar errado depois. Então, olhando para a nossa vida espiritual, nós temos que agir da seguinte forma também. Cuidarmos para o alvo. Segue para frente, não olhe para trás. Porque se a pessoa distrair, ela olhar para trás, ela vai seguir errado e não vai seguir o mesmo plano do plantio. Então, nós temos que ter foco no que nós vamos fazer. Porque se a gente errar, a gente pode danificar todo um futuro, né? E não é só nosso futuro, é o futuro de nossos filhos e da nossa descendência. A descendência não é só nossa família, nossos filhos, mas são nossos filhos espirituais, são os nossos amigos, porque nós somos uma geração. A geração eleita por Senhor. Amém? Quem crê nisso aí, dá uma glória a Deus. Filipenses 3, do 3 ao 14, o apóstolo Paulo, ele diz: uma coisa faço, que é me esquecendo das coisas que ficou para trás, prossigo para o alvo dela do prêmio da soberana vocação. Amém? Então, mesma coisa, vamos seguir para o alvo. Não importa o que aconteça, siga para o alvo. Se você tem um objetivo para alguma coisa, acredite. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em Deus e acreditar em você mesmo. Acredite, olhe para Deus e vai. Se Ele falou para você, vai, que eu sou contigo, não tenha medo não. Vai, prossiga, não olhe para o lado, apenas vai e confie no Senhor. Porque, dentre muitas pessoas, você foi o escolhido para daqui essa noite. Nós somos escolhidos. Então, prepara a sua terra. E coloque de pé, por gentileza, no nome do Senhor. Vamos preparar a terra. Vamos preparar o caminho para que o Senhor possa entrar e fazer morada. O louvor pode entoar um cântico. Então, meu irmão, nessa noite fria aí, deixa o Espírito Santo aquecer seu coração. Amém? Vamos orar, que é o mais importante, é falarmos com o nosso Deus. Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, nós queremos adorar o nome do Senhor, nós queremos celebrar o nome do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que venha nessa noite sobre os nossos corações. Prepara a nossa terra, Senhor. Prepara, Deus, o nosso coração para recebermos a Tua saudosa palavra. Senhor, que ninguém nem de nós venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, mas venhamos olhar para o alvo, que é o Senhor, para prosseguirmos, Pai, a conquistarmos o prêmio, Deus da fé, que é o Senhor. Em nome de Jesus, aqueça nossos corações nessa noite fria. Que o Teu Espírito Santo venha passear nessa noite, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo da Tua presença. Em nome de Jesus, que as pessoas, ao passarem para frente dessa comunidade, sintam a presença da glória do Senhor. Que os filhos que estão no ministério infantil, que os nossos familiares sintam a Tua graça, sintam a Tua glória, sintam a Tua unção, Deus. O Senhor tem liberdade nessa noite, Jesus, para falar conosco. Habita conosco, Senhor, esteja conosco, falando aos nossos corações. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou prosseguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, limpo e digno de louvor, da cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. E céu.
Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Aleluia. É muito bom louvar o Senhor, né, igreja? É maravilhoso glorificar o nome do Todo-Poderoso, aquele que nos tirou por detrás das malhadas. Antes nós éramos escravos, hoje nós somos livres para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Vamos abrir as vossas Bíblias em Atos 5, do 1 em diante. Vamos falar de dois personagens aí. Ananias e Safira. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Forte, né, igreja? O pecado de Ananias e Safira ali não foi ter vendido a propriedade, né? Eles poderiam ter vendido, entregado a parte. O problema é que eles mentiram, eles tentaram enganar os homens de Deus. Esse que é o pecado. Tentar enganar aquele que o Senhor colocou à frente. Então o dinheiro era dela, a propriedade era deles, né? Mas olha como é que é as coisas. Ele pecou e a mulher também. Os dois pecaram ali. Então quando um sai do propósito, se o outro não tiver firme no propósito do Senhor, acaba-se também acometendo o mesmo pecado. O Senhor, ele é dono do ouro, da prata, ele pode nos dar tudo. Num estralar de dedos, pode aparecer um dinheiro na sua conta, ou pode aparecer aquela promoção no seu serviço e você ganhar mais do que o esperado, ou para quem trabalha por conta como eu, pode fechar um grande contrato com uma grande empresa. O Senhor, ele não quer que nós simplesmente, como que eu posso dizer? Ele é dono do ouro e da prata. Então, ele precisa do nosso coração. Ele não precisa, se ele retém o ouro e a prata, ele pode fazer o que ele quiser. O que ele mais quer é a intenção do seu coração. É a intenção, às vezes, igual aquela viúva pobre, não tinha nada, tinha umas moedinhas. Às vezes a gente tem R$2, aí, R$3 na carteira, mas é o que nós temos. O que importa é o que você quer, a sua motivação. A gente tem que fazer as coisas com motivação certa.
né? Como não adianta a gente tentar enganar, a gente não vai enganar ninguém. Aqui, nessa casa de oração, graças a Deus, a gente sempre fala isso, que nós não temos o nome nos envelopes aí. Então, ninguém precisa saber quanto você ganha, ninguém faz questão do que você ganha, te trata diferente por causa do valor que você vai depositar aqui. O que importa para Deus é o que está no seu coração. A raiz, a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? Ter dinheiro, a prosperidade é dom de Deus. Não é errado você querer prosperar, querer trabalhar. Nossa, eu vou trabalhar para conquistar. Claro, só que aquilo não pode tirar a sua paz. Isso falou muito comigo no culto passado, lá na sede, que foi falado sobre isso. Falou muito comigo. Descansa no Senhor. É claro, trabalha, mas descansa. Que enquanto você está dormindo, igual foi ministrado lá na sede, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar das suas coisas. Se você é verdadeiramente fiel ao Senhor, está cumprindo os propósitos dEle, está obedecendo, porque o importante não é... As obras é importante, mas o mais importante é obedecer. Porque se você obedecer, você vai conseguir ser fiel nas suas obras. Então seja obediente ao Senhor. Se Ele te pedir alguma coisa, entregue ao Senhor aquilo que Ele colocou no seu coração. Não tenha medo, não duvide, porque a dúvida não provém de Deus. Então, a gente tem que ser igual... Deixa eu ler uma passagem aqui que eu achei interessante. Igual à igreja primitiva. Eu sempre falo isso, mas eu acho interessante essa parte da igreja primitiva. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Atos, está lá em Atos mesmo. 2, volta um pouquinho, se quiser abrir. Atos 2, do 42 ao 47. Vamos ler alguns trechos. Como viviam os convertidos, doutrina dos apóstolos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui. O que o Espírito trouxe essa noite? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Persevere naquilo que Deus colocou no seu coração. Persevere em obedecer, em ser obediente, em ser fiel. Aceita o discipulado. Aceita as coisas que vêm da parte de Deus. Então, por isso que a igreja primitiva crescia. Eles rompiam no sobrenatural, rompendo em fé. Né? Em Atos também fala: uns receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Então você é profeta, você é profetiza. O Senhor te escolheu, te capacitou. Não olhe para trás. Vai, prossiga, que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Amém? Então, aqueles que vieram preparados, os envelopes estão nas laterais aí, tem a opção do Pix também. Sintam na liberdade do Senhor. Glória a Deus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, glória a Deus. Estenda sua mão para cá.
Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas? Senhor nosso Deus, nós te honramos, nós te glorificamos e adoramos o teu santo nome, pela oportunidade de te adorar também, não somente com cântico, com louvores, mas também através da nossa oferta e do nosso dízimo. Senhor, que não venha faltar na casa dos meus irmãos. Em nome de Jesus, aumenta a fé também dos meus irmãos, para que tenham muito mais para prosperar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe as dispensas, Senhor, para que não falte o alimento, o pão de cada dia na mesa dos meus irmãos. Abençoe que não haja corte de luz, nem corte de água. Senhor, surpreenda os meus irmãos com a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa casa de oração, Senhor, para que seja próspero, para que daqui saia empresário, Senhor, para poder, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, contribuir com a obra que é do Senhor, que não é nossa, mas a obra é tua. Deus, prospera cada um. Se de repente alguém está passando por necessidade, Senhor, que o Senhor possa ser a resposta, Senhor, de oração dessa pessoa, que no nome de Jesus, Pai, cada um possa ser livre para te adorar, para expressar ao Senhor, Deus, um cântico novo de adoração. Abençoe cada um dos meus irmãos, Pai, nos núcleos em gerais, na sede. Senhor, em nome de Jesus, se alguma pessoa porventura nessa noite estiver passando por dificuldade financeira, Senhor, ou por dificuldade espiritual, que o teu Espírito Santo possa ir lá consolar, e usa um de nós também, Senhor, para que sejamos resposta de oração dessa pessoa. Usa os teus servos, Senhor, que nós tenhamos unidade, Senhor, mais amor, mais união e pensar no próximo, assim como a igreja primitiva, Senhor, que está escrito lá em Atos, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Muito obrigado por essa rica e única oportunidade de te adorar também com os dízimos e as ofertas. Essa é a nossa oração, agradecida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos o recado da parte de Deus para os nossos corações através da vida do nosso amado pastor Márcio. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá, como é de praxe, né? Deus é bom. Amém, glória a Deus. O tempo todo também, né, Tiago? Glória a Deus. Mas é assim mesmo, amados. Deus, Ele é maravilhoso. Eu cada vez mais tenho me apaixonado por esse Deus que nos confirma as coisas nos corações e nos direciona cada vez que nós estamos cabisbaixo, cansados, enfim. É assim que Ele trabalha, é assim que Ele é. O nosso refrigério, o nosso alento, a nossa inspiração. É o nosso caminhar e o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é. Sempre foi e sempre será. Amém? Amados, estivemos nesse domingo, né, com um culto de inauguração na nossa nova sede, nossa nova casa, na casa da nossa mãe, como a gente sempre fala, né? Nós somos aqui um galho, um ramo da sede, né? Porque a essência que passa tanto pela sede quanto por aqui é a mesma, é a palavra de Deus, e isso não mudará, amém? Amados, eu falei de compartilhar, de confirmação, porque eu vou até ler novamente, que eu creio que Deus, Ele age de uma forma sobrenatural e não é por acaso. Que é o versículo que o Tiago trouxe na abertura, né? Ao que Jesus assegurou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amados, eu estive um tempinho considerável meditando nessa palavra e ela saiu aqui, né? Inclusive, tudo trouxe ao mesmo cenário, que foi através da palavra que o Tiago trouxe da última vez. E para quem se lembra, ele trouxe, né, como exemplo o servo
de Eliseu. Inclusive, ele não lembrou o nome que era do servo de Eliseu. E aquilo ali entrou no meu coração, né? Não por conta do nome, mas por conta da passagem. E começou a fazer uma revolução dentro de mim, essa passagem. Né? E eu, até aquele momento, eu cria que era Geazi também. Né? E estudando um pouco mais a fundo a palavra, a gente vê que não tem o nome dele contemplado nessa passagem. Porém, mesmo assim, eu continuei estudando a história de Eliseu e Geazi. E o Senhor trouxe em cima desse tema, né, dessa passagem, algo ao meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. Que é quando os olhos contemplam o mundo espiritual. Quando? E aí a gente vai falar um pouquinho. Eu até havia deixado 17 e 18, mas vamos ler apenas o 17, para quem já está com a Bíblia aberta, por favor. Amém? Glória a Deus. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abra os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Curvem suas cabeças, por favor. Maravilhoso Deus, diante do teu amor, Pai, a gente já se prostrou. Rendemos adorações e louvores ao teu nome. Colocamos aqui o nosso coração diante de ti. Colocamos o nosso cansaço, colocamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Colocamos aquilo, Senhor, que o Senhor tem tratado dentro de nós, para que o Senhor venha com a provisão, para que o Senhor traga alento, para que o Senhor mude toda a história da nossa vida, Pai. Porque dessa forma eu sei e eu creio, Pai, que os nossos olhos contemplarão não somente o mundo espiritual, mas contemplarão todas as belezas e maravilhas que o Senhor tem, Pai. O Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu creio, Pai, que com isso as nossas pernas sairão mais firmes daqui hoje. Que o nosso coração sairá daqui hoje mais cheio da Tua presença. E nós nos posicionaremos diante dessa guerra espiritual que tem abalado a muitos, que tem seguido conforme o Teu querer, mas que não estão isentos das armadilhas e das setas que o inimigo tem lançado diante de nós. Então nos encha, Pai, nos encha com a Tua autoridade, nos revista com o Teu manto sagrado e nos cubra com o sangue vertido na cruz do Calvário pelas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E amém, e amém. Amados, não está fácil para eu controlar o que está aqui dentro hoje. É uma luta que verdadeiramente tem nos trazido um desgaste, sabe? E dentro desse tema, desse desgaste, foi onde que eu me aprofundei um pouco, né? E o Senhor trouxe, como eu disse, uma revolução, né? Ele trabalhou em algumas estruturas e está trabalhando ainda. E por isso a emoção fica bem aflorada. Tá? Então, como eu disse, mesmo aqui, não falando o nome de Geazi, né, eu adentrei um pouco mais no estudo para entender quem era ele. E vemos que ele foi um homem que oscilou bastante. Né? Vemos que ele aparece a primeira vez ali no 2, em 2 Reis 4, se eu não me engano, 4, onde ele já está com Eliseu passando
né, pela casa da mulher sunamita, e ele que traz o desejo do coração da mulher, vamos colocar dessa forma, porque até ali ela não havia pedido nada, e Eliseu vem e traz à mulher sunamita o que ele poderia fazer a ela, devido a tão bem ela ter o acolhido em sua casa. Né? E Geazi vem e traz, meu senhor, porque o Senhor não dá um filho a esta mulher que não tem e deseja isso. E ali Eliseu concede o desejo do coração da sunamita, e Geazi é um homem que trouxe o desejo do coração dessa mulher ao profeta. Depois nós vemos Geazi, né, em um outro episódio, passando por junto com Eliseu novamente, na passagem de Naamã, qual Naamã vem diante de Eliseu e ele se apresenta como um homem leproso. E ali a gente já vê a ganância entrar no coração deste homem e ele fazer algo que não procede da vontade do nosso Deus. E é usurpar da glória, usurpar do que Deus é, ou dos milagres que Deus faz, para benefício próprio. Então a gente vê ir de um homem usado, segundo o coração de Deus, para um homem que não é, do 100 ao 0, em 2 aparições. E a última delas, que fala o nome dele, ele chega diante do rei Jeroão, né, apresentando-se, né, com lepra, porque foi o que ele recebeu pelo erro dele diante de Eliseu, né, apresentando o milagre que Eliseu fizera na mulher sunamita, né, e falando da criança, da graça que Deus fizera através de Eliseu para aquela mulher. Amados, por vários e vários testemunhos ou passagens na Bíblia, vemos o posicionamento de homens sendo expostos e confrontados pelo que tem dentro de si. Na verdade, o que nós somos em Deus, ele se revela de acordo com o que nós nos enchemos de Deus. E aquilo que nos enche das coisas do mundo se revela quando nós buscamos ou olhamos muito para as coisas do mundo. Essa é a principal diferença. Né? Então, quando eu vejo e quando eu busquei, né, mesmo não falando de Geazi, porque realmente, né, a partir desse momento onde Eliseu traz a Geazi, que ele fizera algo errado diante da presença de Deus e ele receber aquilo que havia saído de Naamã, a gente não sabe se Eliseu trouxera outro servo, discípulo, para caminhar com ele ou não. A Bíblia não deixa claro isso. Mas sem problema nenhum, poderia sim, através de um homem de Deus como Eliseu, ele ter sido curado. Mas esse não é o mérito, porque realmente nós não podemos dar ênfase, nem trazer ao nosso coração o que esse homem fez. Porque quando nós vemos essa passagem falando de Eliseu e de Geazi também, né, ou comparando esses dois homens, fica mais fácil de nós entendermos o nosso posicionamento. Porque quando nós vemos, quando Pedro caminha sobre as águas, e ali ele balança, nós vemos ele diante de Deus, de Jesus. Mas aqui não, aqui nós vemos dois homens. E se nós olharmos um pouquinho antes, nós vamos ver que Eliseu recebera de Elias a mesma direção.
Porque Eliseu, quando ele foi chamado para estar no ministério junto com Elias, ele largara tudo. Ele largou tudo. Ele não teve nenhuma condição, na verdade, ele não fez nenhuma exigência, a não ser que voltasse para se despedir dos seus pais. E é impressionante, amados, como um homem posicionado na presença de Deus, e aqui eu falo homem, como disse o Ramon ontem, homem no sentido do todo, homem, mulher, independente, o conjunto, né? Como um filho, vou colocar então, como um filho posicionado, ele recebe a direção de Deus, e ele é cheio da presença de Deus, e Deus faz aquilo que aquele homem ou a mulher, aquele filho de Deus, pede a ele. Porque nessa passagem exclusiva que nós lemos, nós vemos Eliseu pedindo a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais deste servo. Não importa qual servo. Importa o que Deus fizer através da vida de Eliseu. E nós vemos que Deus fez. E quando a gente vê o contexto geral dessa passagem, nós vemos que este servo trouxera até Eliseu que a cidade estava cercada e que não tinha por onde fugir. E ele estava desesperado, porque quando nós não estamos na presença de Deus, é isso que as aflições fazem conosco. Ela nos desestrutura, nos desestabiliza. E nós não conseguimos enxergar não somente o mundo espiritual, mas nós não conseguimos enxergar uma solução para os nossos problemas. Essa é a dificuldade de uma pessoa, de um filho que não está posicionado naquilo que Deus quer para nós. E o mais impressionante, amados, é que quando esse servo enxerga, ele tranquiliza. Mas o mais impressionante é o que o homem de Deus faz depois. O homem de Deus, que é Eliseu, ele ora a Deus e pede para cegar todos os que estavam ali cercando a cidade. E Deus atende novamente. E ele não faz nada com esse povo. Ele fala: vocês estão na cidade errada. E ele conduz esses homens a Samaria, e entrega nas mãos do rei. E o rei de Israel ainda pergunta: que queres que eu faça? Queres que eu os mate? E Eliseu fala: não, espera aí, você mata as pessoas que chegam diante de você? E Eliseu orou e eles viram novamente, voltaram a enxergar. E Eliseu falou: não os alimente e os mande de volta. Enquanto aquele servo que enxergou aqueles carros e carruagens que estavam ao redor de Eliseu, só contemplou o que aquele momento os deu, Eliseu contemplara toda a beleza e se enchera com a presença de Deus, e ele era um homem de Deus, porque ele recebeu o que Deus queria que ele recebesse. Mas o servo também recebeu, ele era servo, como Eliseu fora servo de Elias. Por que duas pessoas recebendo a mesma instrução agem de formas tão distintas? Posicionamento, amados. Posicionamento. Quando nós não temos certeza, nós nos deixamos influenciar como esse servo, que não conseguia enxergar. Porque Eliseu, quando ele fora chamado,
Quando ele fora chamado, ele... Vou até ler a passagem aqui. Está em 4:19. Só um minuto, por favor. Quando Eliseu fora chamado, como nós dissemos, ele estava arando as terras de seu pai. Até perdi aqui. Estava arando as terras de seu pai com as juntas de boi. E o que ele fizera? Ele falou: Eliseu, espera só Elias, espera só um momento que eu vou despedir dos meus pais. Fora, despedira, pegou o arado que estava, as juntas de boi, com a lenha, queimou a carne, assou a carne, deu ao povo que estava com ele, e com isso ele não deixou nada para trás a não ser os pais. Ele não deixou nada para não precisar voltar, para não ter algo que o seduzisse para voltar, porque os bens ficaram. Ele queimou, alimentou aquele povo ali e foi. E ele recebeu o que Deus tinha, que era o alimento espiritual. E aí sim, os olhos dele começaram a contemplar o reino espiritual. Por isso ele foi um homem cheio do Espírito. Agora, quando nós não buscamos essa presença, quando nós deixamos algo para trás e ficamos lá pescando, o nosso coração às vezes fraqueja. Sabe, amados, e hoje foi realmente uma batalha para mim, muito grande. Porque quando eu estava trabalhando, não é no secular, como eu aprendi ontem também, está tudo junto, a aflição veio muito forte no meu coração hoje. Muito, muito. Eu não sei se tinha a ver com essa palavra, porque meus olhos estão, buscando entender algumas coisas do reino, buscando cada vez mais me aprofundar em algumas coisas que eu sou em Deus e que Deus é dentro de mim, porque se nós não entendemos isso, a gente balança. E eu, não diferente da amada igreja do Senhor, tenho sentido na pele essa guerra espiritual que tem acontecido. Cheguei aqui hoje exausto, morto, cansado, semblante abatido. E aí o Senhor vem e começa a renovar através dos louvores, começa a confirmar através de uma palavra de saudação, começa a trazer a certeza que nós estamos no caminho certo. E esse é o diferencial, amados. Como nós vamos absorver isso? É energia para continuar lutando? Ou é um motivo, um muro para a gente bater, sentar no chão e chorar? Chorar, e eu não falo de se derramar na presença de Deus, sabendo que somos dependentes dEle, porque é isso que nós precisamos, amados. Hoje, graças a Deus, nós temos, eu falo para vocês, temos muito, muito, muito além do que Eliseu tinha, do que Elias tinha, porque eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles, e nós temos, e fraquejamos, e às vezes temos todos os motivos, não estou aqui para falar, eu sou assim, eu sou assado. Todos nós temos vários motivos para desistir, mas temos um maior, que é para prosseguir. Esse não volta mais.
esse já foi vertido na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Esse é o maior impulso que nós temos que ter. Saber que a salvação nossa já foi comprada. E nós não estamos aqui, amados, não é porque nós queremos, é porque o Senhor já nos comprou. Esse amor que nós achamos que temos, Ele que coloca dentro de nós. É Ele que nos dá força para estar aqui, depois de um dia exaustivo, depois de uma batalha física, porque a espiritual, amados, quando nós enxergarmos como esse servo enxergou, a gente vai ter energia, a gente vai ser impulsionado, e a gente vai querer cada vez mais trazer mais almas, mais filhos, mais pessoas para dentro dessa casa de oração. Sabe por quê? Porque esse mesmo amor, ele tem que ser compartilhado. Sabe, amado, o que está me constrangendo tanto hoje é porque já tem uns dias que eu estou bem, sabe, bem baqueado mesmo. Vocês sabem que aqui em casa eu não tenho problema, eu falo mesmo. Eu choro, eu me derramo, não tenho problema nenhum com isso. E hoje, eu acho que foi o ápice. Passei um dia, eu não estava vendo o céu, tudo escuro, de bronze. Eu achei que eu ia ter um infarto hoje, sinceramente. E aí, você vê como Deus age, como Deus trabalha. Assim como você disse, né, Tiago? Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Enquanto a gente está aflito, Deus está trabalhando. Enquanto a gente está desesperado, enquanto a gente não enxerga o mundo espiritual, Deus está trabalhando. E esse é o ponto, amado. Deus hoje levantou uma pessoa e eu fiquei constrangido com Deus, mais uma vez. Mais uma vez. Porque eu não sabia para onde eu corria. Aflito, angustiado, ansioso. E uma irmã de uma outra denominação, também trabalha lá na empresa, trabalha no setor de TI, ela precisava falar comigo sobre uns computadores da empresa. E, enfim, eu fui lá no setor de TI, outras pessoas. E aí a irmã falou: Márcio, eu tenho visto que você tem andado aflito. E umas 2 semanas atrás, quando você me cumprimentou, o Espírito Santo pediu para que eu orasse por você. Falei: glória a Deus. Não, ele disse para mim, para que eu orasse, que você está numa batalha muito grande. E eu disse: glória a Deus. E ali já começou a me constranger. Não ela, mas o Espírito Santo. Porque eu não tinha falado com ninguém. Mas o Senhor continua trabalhando. E ela disse: sabe, Márcio, eu sei que você tem um chamado muito grande. E Deus manda te dizer que a aflição vai ser muito grande, mas que no final Ele estará no controle. E amados, todos nós passamos por isso. Dificuldades. Não tem como nós estarmos isentos das aflições desse mundo. Porque o próprio Cristo nos disse: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu.
Sabe, amados, quando essa irmã disse que chegou na casa dela, há 2 semanas atrás, chamou o seu marido e começaram a orar por mim, e disse que de lá para cá ela tem orado constantemente, eu vejo o cuidado de Deus. Porque eu nem converso com essa menina. Conversei com ela uma vez. E ela ficava toda desconcertada, me desculpa, porque o Senhor, porque, sabe, eu fico com medo de falar umas coisas dessas para você, para o Senhor e não sei o quê. Eu falei, não, minha irmã, fique em paz, eu sei que é Deus que está te usando. E eu te agradeço muito por você ter a coragem de estar liberando as palavras que o Senhor colocou no seu coração. Porque no final, amados, nós estamos aqui para algo. Ou nós seremos como Eliseu ou como Geazi. Não tem outro termo, não tem um meio termo. Ou nós seremos um homem, uma mulher de Deus, ou não. Não tem negociação, não tem meio termo. Um dia eu sirvo, um dia eu não sirvo. Um dia eu batalho, um dia eu não batalho. É jejum, é palavra, é oração. E é impressionante que eu me abati, tem 2 semanas, que às terças-feiras eu não consigo jejuar. Fraco espiritualmente. Mas o Senhor me alertou hoje. E o Senhor me trouxe de volta. Assim como Ele fez com Eliseu. Ou com Elias. Porque não é vergonha para nós fraquejarmos. É vergonha para nós não vivermos na dependência de Deus. Porque tudo vai conspirar para que nós saiamos do caminho que o Senhor tem para nós. Essa é uma realidade, amados. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Ou a gente se alimenta das coisas espirituais e os nossos olhos contemplam o mundo espiritual, contemplam as maravilhas de Deus, ou nós vamos viver numa eterna gangorra. E talvez um dia não consigamos nos livrar da lepra, assim como Geazi. Porque Geazi não se livrou da lepra. Porque a palavra de Deus fala isso, quando Jesus fala que do templo de Eliseu, o único a ser curado da lepra foi Naamã, a gente sabe que Geazi não foi. E isso já basta, porque a palavra não contradiz o que ela é. Então nós precisamos ter essa consciência que Deus pode sim, Ele quer nos restaurar todos os dias. Mas nós precisamos apresentar um coração quebrantado diante dEle. Viver na dependência dEle. Buscar, mesmo que isso nos doa, isso nos custe. A palavra nos diz que o reino de Deus, os céus, são tomados à força, com violência. E a violência aqui não é batendo, é com ousadia, com intrepidez. É isso que Deus quer de nós. Que quando o levante do inimigo vier, a gente consiga deixar o orgulho de lado e chamar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para estar conosco naquele momento. Porque Deus sabe quando nós precisamos. Deus sabe quando o orgulho não nos deixa chamar o Senhor para estar perto de nós. Porque Deus usa pessoas, amados. E hoje eu fui constrangido mais uma vez. E não tem problema nenhum, porque lá todo mundo sabe que eu sou pastor, que eu sou cristão evangélico. Porque ela falou assim, sabe, eu sei que você é um homem de Deus,
Márcio. Porque ninguém aqui, nessa empresa, sai dando a paz do Senhor para os outros. E você faz questão toda vez, quando você passa, no mínimo de dar a paz do Senhor para mim. E eu sei disso, eu sei que o Senhor está contigo, porque Ele falou comigo para eu interceder pela sua vida. E é assim que Deus age, amados. É assim que Deus age. Quando Ele sabe que nós estamos fraquejando por exaustão, Ele vem e nos alimenta. Assim como Ele fez com Elias, que caiu diante de uma depressão, diante de um medo, mas que o Senhor ficou esperando ele levantar. O Senhor não foi lá e levantou ele, porque é assim que o nosso Deus age. Ele nos dá força, Ele nos dá alimento, mas Ele não vai pegar nas nossas pernas e nos colocar de pé. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar, mesmo que seja capengando, balançando, mas se Ele vê a intenção no nosso coração, Ele vem com a provisão. Se Ele precisar nos alimentar, Ele vai nos alimentar. Mas nós temos que ter essa consciência, amados. Eu convido o ministério de altar, por favor. Amados, eu cheguei aqui uma pessoa, mas eu vou sair daqui outra, em nome de Jesus. Porque eu ainda estou cansado, ainda estou exausto, mas o meu espírito mais uma vez se renova na presença de Deus. E isso, amados, é o que Deus quer. É ousadia, é a certeza de que Ele está no controle e que Ele nos conduzirá quando nós estivermos fracos, quando nós estivermos precisando que Ele nos conduza. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, porque, amados, o Senhor tem se levantado. A batalha espiritual que nós temos enfrentado na nossa nação não é para covardes, amados. Não é para omissos. É para servos do Altíssimo que estão com as raízes cravadas na rocha. E eu peço a vocês, olhem para dentro de si, assim como eu tenho feito. Apresentem essas fraquezas diante de Deus, que Ele é suficientemente poderoso para restaurar todo o altar, toda trinca, todo dano que um dia alguém ou mentira que Satanás lançou sobre as nossas vidas, ainda teve domínio sobre nós. Ele quer, amados, Ele quer filhos posicionados, Ele quer servos prontos para a batalha, e é isso que Ele tem nos feito. Ele tem nos feito crescer em unidade, assim como nós compartilhamos lá na sede. Nós não precisamos lutar sozinhos, amados. Aqui Eliseu tinha um propósito. Ele pediu uma unção dobrada da parte do Senhor, mas o trabalho veio dobrado também. A quantidade de milagres que ele fez, amados, foi o dobro de que Elias fez, por conta de um posicionamento. E por que ele não caiu em depressão? Porque ele foi cheio também. E Elias, além de ser cheio, apesar de ter caído, ele veio e o Senhor o levou. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nos levar muito além. Enquanto nós não enchermos nosso coração da presença dEle, nós não passaremos dessas paredes, amados. Não passaremos. O Senhor tem nos chamado
para nos esvaziar de nós mesmos. Porque enquanto nós formos cheios de nós mesmos, nós não daremos a oportunidade dele nos encher. Abram mão do orgulho, do altruísmo. Abram mão, amados, das vontades da carne. Se encham da presença de Deus, porque é isso que Ele tem nos chamado, para vivermos as maravilhas dEle, não somente no céu, mas aqui também. Eu sei que nós teremos aflições, mas eu prefiro um dia aflito na presença de Deus, do que 1000 dias ou 1000 noites em qualquer outro lugar, longe da presença desse Deus que tem nos enchido. Oh, amados, amem, adorem, mas com coração. Não adorem apenas com as bocas, amados. O Senhor não está aqui querendo saber da nossa carcaça. Ele quer saber do nosso coração. É para isso que Ele nos chamou.
nós ainda não estamos trabalhando conforme a tua vontade, Deus, eis aqui os teus filhos, Pai. Venha nos capacitar com as tuas graças, Pai, com o teu amor, com a tua misericórdia, para que nós tenhamos a força, Senhor, necessária, primeiramente para nos negar a nós mesmos, Deus, para que depois nós tomemos a nossa cruz e o sigamos, Deus, porque não é fácil, Deus, e o Senhor sabe disso, mas eu creio que o mais difícil, Deus, é estar longe da tua presença, assim como Jesus nos ensinou. Então venha nos encher da humildade dos céus, Deus, venha nos encher do Espírito, Deus, de trabalho, de serviço e principalmente do amor ágape, Pai, no qual nós não esperaremos, Pai, ser recompensado pelo que nós fazemos, Deus, mas nós seremos cheios de gratidão, Deus, gratidão pelo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E os nossos olhos carnais são tão pequenos, Deus, e nós não enxergamos isso, Deus. Abra os nossos olhos, Pai, abra os nossos olhos espirituais, Deus, para que nós enxerguemos, Deus, que o Senhor tem nos capacitado, Deus, que carros, cavalos e carruagens de fogo têm andado junto dos teus filhos, Pai, e não é a mão do inimigo que nos tocará, Deus, mas para isso nós precisamos enxergar como o Senhor, Deus, nós precisamos enxergar com os olhos de Jesus. Oh Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Então venha, Senhor, venha Espírito Santo de Deus, porque já sabemos que Tu fizestes morada dentro de nós, mas venha ser essa certeza na nossa mente, que nós somos capazes, sim, somos capazes e somos escolhidos do Senhor, Deus. Por isso é que Te agradecemos e consagramos o nosso coração a Ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E glória ao Teu nome, e glória ao Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos, por favor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito, mais uma vez, eu peço, Senhor, nós, enquanto igreja, pedimos a Ti, abra os nossos olhos espirituais e nos deixe contemplar a Tua maravilha, Deus. Em nome de Jesus é que nós Te agradecemos. E a igreja do Senhor diz: Amém.